os homens reagem com as mulheres mais ousadas, mais moderninhas, aquelas que tomam a iniciativa e pedem para namorar, para morar junto, para casar? Quem responde para a gente é a psicóloga Lígia Guerra. Bom dia, Lígia. Bom dia, Gisele. Bom dia, Soler. Será que isso é motivo de orgulho ou de medo para os homens? Depende do perfil masculino, né? Até o rapaz que pediu para a gente comentar, ele falou que ele iria pedir a noiva dele agora em agosto em casamento e ela se adiantou e ele ficou muito frustrado, né? Então ele até sugeriu o tema. Enquanto para outros, alguns homens se sentem muito valorizados. Compreendem que a mulher, por ter essa iniciativa, na verdade, deve amá-los muito, né? Então, depende muito do perfil do homem. Agora, existe uma coisa que nós temos que pensar, que é o perfil da mulher. O que a mulher está esperando na hora que ela pede um homem em casamento? Se a mulher for muito romântica, isso pode ser uma frustração futura. Ela pode ficar com esse ranço. Puxa, eu queria que tivesse sido diferente, ele não tomou iniciativa, acabou que eu pedi, isso cai mal na relação, né? Uma mulher muito ansiosa, por exemplo, às vezes ela pede um homem em casamento num momento ruim. Porque ela fica tão ansiosa para casar que ela atropela os projetos pessoais e conjugais futuros, né? Ou uma mulher muito dominadora, que está acostumada a dar muitas ordens, às vezes, no trabalho e quer também controlar a relação. Então, a mulher tem que perceber a motivação dela. Essa é a pergunta que ela tem que se fazer. Se for por amor, penso que sempre seja válido. É claro que a gente já está falando de um outro estágio do relacionamento, Sim. né? Mas e no começo? Aquelas mulheres que abordam os homens no dia a dia, enfim, no bar, na balada, isso ainda assusta ainda ou já está se tornando mais comum? Os homens estão aceitando mais isso? Olha, eu até fiz essa pesquisa para o meu livro e o que eu tenho percebido é que os homens ainda têm alguma resistência. É interessante que eles dividem assim em dois grupos. Se for só para a noite, a gente até gosta. Agora, às vezes, quando é para um relacionamento um pouco mais longo, a gente prefere tomar iniciativa. Ainda tem essa questão cultural muito arraigada nos relacionamentos. Então, aí entra, né, o quesito assim, de você perceber, né, daí, quando é um relacionamento, até quem é esse homem que está do teu lado, se para ele é importante tomar iniciativa, não ter essa sensibilidade. Agora, na noite, eu sinto que daí a coisa, às vezes, dá uma relaxada a mais. Vamos ouvir o que as pessoas falaram na rua? A gente foi ouvir a opinião das pessoas sobre esse tema. Opa, vamos lá. Eu acho que não pode ter pressão. Eu acho que... Por que não ela tomar atitude, né? Mas esse é meu ponto de vista. Como você se sentiria se uma mulher te pedisse namoro? Se eu gostasse dela, tranquilo. Até porque na prática o que importa é estar junto, né? E a gente vê muitas mulheres respondendo assim, né? A questão não é só o outro, a questão é o que eu sinto. E de repente, assim como o homem às vezes não toma iniciativa por ser tímido, por de repente acreditar que talvez, né, a mulher seja muita areia para o caminhãozinho dele, né? Então a mulher vai e toma essa iniciativa. Inclusive, eu tenho relatos bem interessantes de mulheres que pediram, inclusive o homem em casamento, e hoje estão casados aí há 10, 15 anos. Então, na dinâmica do amor, não tem assim uma regra fixa. Há que o casal ir construindo isso no dia a dia, né? Vamos ver mais uma participação? Vamos lá. Eu acharia estranho. O certo tem que ser um homem mesmo, né? Tomar iniciativa. O homem passa uma vergonha, não sei. Passa vergonha. Os homens têm muita dificuldade assim nesse quesito, porque existe uma coisa de ele tomar a dianteira. Daí que a gente entende, então, o porquê que ainda a maioria, né, dos casais preferem a dinâmica do homem pedir. A mulher se sente um pouco mais cuidada, protegida, acolhida com a atitude. E o homem, né, ele tem essa coisa da dominância, não digo assim em termos de poder, né, mas de querer prover isso. Eu pedi, eu estou conduzindo a relação, estou assumindo essa mulher, ainda tem muito disso. Então, quando ele fala essa questão assim dessa vergonha, né, fala ainda um pouco desse machismo, entre aspas, né, mas talvez exista muito uma parte romântica que a gente não possa estar abrindo mão aí de perceber nos comentários, né? A gente consegue ouvir mais uma participação, Vamos lá. Seria normal, eu creio. Acho que já não há essa diferenciação entre gêneros, assim. Porque não importa quem toma a frente da relação, não tem que ser sempre. Não, claro que não, imagina. Tanto essa opinião quanto a anterior são de rapazes bem jovens, né? E daí você vê uma diferença no perfil. Esse um pouco mais moderno, outro um pouco mais conservador ainda. E nos homens um pouco mais velhos, a gente vê uma resistência um pouco maior ainda. Então, eu acredito que nós estamos caminhando aí realmente para uma mudança, né? Na qual as mulheres terão, digamos assim,
o mesmo conforto de tomar a iniciativa que os homens têm, né? Eu acho, inclusive, que futuramente os nossos livros de contos de fadas talvez tenham que ser reescritos de alguma outra forma, né? E essas histórias infantis tenham que vir com mulheres um pouco mais independentes, assim, também no quesito romance. Mas é importante que os dois sintam que nunca exista uma pressão, seja o homem pedindo a mulher em casamento ou a mulher pedindo, né, esse homem em casamento. Então, que a relação seja construída e percebida com muita sensibilidade por ambas as partes, que daí não tem erro. Ok, Lígia, Muito bem. obrigada. Obrigada a Obrigado, vocês. bom dia. Uma ótima semana.